Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico ou ainda circunferência trigonométrica. Espero que vocês gostem dessa aula, que vocês curtam. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar a opinião de vocês, dizer se gostaram, se não gostaram. Coloquem lá nos comentários, eu vou gostar de ver, ok? Círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico. Aqui nós temos um círculo trigonométrico. Ele serve para ajudar a calcular as razões trigonométricas de seno, cosseno, tangente. Nós temos aqui uma circunferência. Ela começa aqui do ponto zero e vai girando até formar toda a circunferência. Do zero até 1/4 da minha circunferência, eu tenho 90 graus, que é o ângulo bem conhecido, né? O ângulo de 90 graus, em que eu tenho uma linha horizontal e uma linha vertical, formando o ângulo de 90 graus. Girando mais um pouco, chegamos à metade da circunferência com 180 graus. Girando mais 1/4 da circunferência, temos 270 graus e voltando para o início, completamos a nossa circunferência com 360 graus. Então, uma circunferência tem 360 graus. O que é grau? São aberturas dos ângulos, tá? Cada abertura vai me dando um determinado grau. Eu tenho 360 graus, ou seja, 360 ângulos de 1 grau, ok? Então, nós temos aqui que a medida de um arco pode ser dada em graus ou radianos. Então, nós vimos que temos 360 graus, ou eu posso calcular também com radiano. O que é radiano? Um radiano é igual a 180 graus. Então, a metade da minha circunferência tem 180 graus, ou eu digo que é um π radiano. Um π radiano equivale a 180 graus, a metade da minha circunferência. E sabendo disso, eu posso converter todos os meus graus para radiano. Então, aqui eu tenho 360 graus, que é uma volta completa, ou 2π. Se a metade é 180, a volta completa é 2π. 180 mais 180, que vai dar 360 graus. Aqui, 90 graus ou π sobre 2. 180 dividido por 2 vai dar 90. Então, π radiano sobre 2. Aqui, 270 graus ou 3π sobre 2. Tá? 3 vezes 180 dividido por 2 vai dar 270 graus. Aqui dentro, em verde e em vermelho, nós temos os ângulos notáveis. Que ângulos notáveis são esses? De 30, 45 e 60 graus, que são os mais conhecidos. São aqueles que a gente utiliza na hora de achar o seno, o cosseno, ok? Então, aqui eu tenho que 30 graus equivale a π sobre 6. 60 graus, π sobre 3. Então, aqui está de 30 em 30, tá? Esses que estão em verde estão de 30 em 30 graus. Ó. 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90. Esses que estão em verde estão de 30 em 30 graus. Então, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 90, 120, 150, aqui ó, 180, metade, 210, 240, 270, 300, 330 e voltamos para 360. Então, aqui nós estamos indo de 30 em 30 graus. Então, aqui eu tenho 30 graus π sobre 6, 60 graus π sobre 3, ou seja, 180 dividido por 3 dá 60. 120 graus, 2 vezes 180, 360 dividido por 3 dá 120. E assim nós vamos fazendo com todos os graus. Bem, esse aqui em vermelho é um ângulo de 45 graus, ou seja, ele é a metade do meu ângulo de 90, ok? Então, cada vez que eu vejo esse em vermelho, ele está exatamente na metade de um quadrante. O que é quadrante? O meu círculo ele é dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esses em vermelho estão dividindo o quadrante ao meio. Então, é 45, 135, 225, 315. Eles estão na metade de cada quadrante que eu tenho, ok? Mas, professora, como é que eu vou gravar os radianos? Eu não sei, em grau eu posso saber, mas em radiano vai ficar difícil? Não, não é. Olha aqui, ó. Se um radiano equivale a 180 graus, através da regra de 3, eu posso achar qualquer grau em radiano. Eu dei como exemplo aqui 300 graus. Quanto vale 300 graus em radiano? Aí eu boto π radiano está para 180
Assim como o x, que eu não sei quem é, quantos radianos são, está para 300 graus. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 180x é igual a 300 pi radianos. X vai ser igual a 180, que está multiplicando, foi dividindo, cortei os zeros, 30 sobre 18. Aqui eu posso simplificar dividindo o numerador e o denominador por 6. 30 dividido por 6 dá 5 radiano e 18 dividido por 6 dá 3. Então eu posso dizer que 300 graus é a mesma coisa que 5π sobre 3. É o que nós temos aqui. Eu posso fazer isso com qualquer grau que eu queira, basta que eu faça essa relação. Π está para 180 graus, assim como x vai estar para o grau que eu quiser descobrir, ok? A gente não pode esquecer que a gente gira sempre da esquerda para a direita como se fosse o contrário de um relógio. O ponteiro do relógio gira da direita para a esquerda. Na nossa circunferência é o contrário, é anti-horário, é da esquerda para a direita, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essa segunda parte aqui é a mesma circunferência, tá? Só que aqui eu estou demonstrando outras coisas. Aqui nós temos que cada raio da minha circunferência mede 1, tá? Uma unidade. Então, a minha circunferência vai ficar de 1 a menos 1, tá? O raio vai ser sempre 1. Então, vai variar de 1 do lado positivo até menos 1 do lado negativo. 1 no lado positivo até menos 1 do lado negativo. O que é negativo? Aqui é zero. Então, tudo que está à direita do zero é positivo. Tudo que está acima do zero é positivo. Lembra da nossa reta? Tudo que está à esquerda do zero é negativo e tudo que está abaixo do zero é negativo. Tá? Então, nós temos os 4 quadrantes e temos essa variação. 1 e menos 1. 1 e menos 1. Positivo, positivo e negativo. Lembrando aqui, eixo dos senos. Esse eixo que está na vertical, que está em pé, é o eixo que fica o nosso seno. O seno ele varia de 1 até menos 1. Quando é que o meu seno é 1? Quando ele é π sobre 2 ou 90. Quem é o seno de π sobre 2? 1. Quem é o seno de 90 graus? 1. Quem é o seno de 270 graus? Menos 1. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1, ok? Aqui é o eixo dos cossenos, ó. Eixo dos cossenos, é esse que está na horizontal. Então, quando eu vou calcular o cosseno, eu vou olhar para esse eixo aqui que está na horizontal. Quem é o cosseno de 2π? 1. Quem é o cosseno de 360 graus? 1. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Quem é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Então, para eu saber o seno e o cosseno desses 4 ângulos, de 360, 90, 180, 270, basta eu olhar no meu círculo trigonométrico, ok? Vai variar entre 1 e menos 1. Para eu saber o seno ou o cosseno em radiano de 2π, π sobre 2, π ou 3π sobre 2, basta eu olhar no círculo trigonométrico, não precisa ficar calculando, ok? Então eu trouxe aqui um exercício para a gente ver como é que isso aqui vai ficar. Eu tenho aqui cosseno de π menos 3 vezes seno de 3π sobre 2, mais cosseno de 2π, dividido por 2 vezes seno de π sobre 2, mais 2 vezes cosseno de π sobre 2. Parece difícil, mas não é. Cosseno de π, o que eu falei? Qual é a linha dos cossenos? É o eixo horizontal. Cosseno de π. Onde é que está π? Está aqui. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Então vai ficar menos 1. Ó, já achei quem é cosseno de π. Menos 3 vezes seno de 3π sobre 2. Seno é o eixo vertical, olha. 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Vou botar entre parênteses que é negativo, tá? Mais cosseno de 2π. Cosseno é o eixo horizontal. 2π é 1. Cosseno de 2π é 1. Então, vou botar aqui, ó. 1 menos 1 menos 1. Então, a parte de cima, eu já resolvi uma boa parte. Agora, o denominador. 2 vezes
Seno de π sobre 2. Seno, eixo vertical. Seno de π sobre 2, 1. Mais 2 vezes cosseno de 2π. Cosseno horizontal de 2π é 1. Agora é só fazer. Menos 1, menos, com menos, mais 3 vezes 1, 3. Mais 1 sobre 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1, 2. Menos 1, mais 1 tirei, 3, 2 mais 2, 4. 3 quartos. Essa é a nossa resposta. Então, tudo isso aqui deu 3 quartos, ok? Bem, gente, aqui, ainda no círculo trigonométrico, eu vou mostrar para vocês qual é a relação entre o seno e o cosseno. A gente vai conseguir ver como funciona a relação entre esses dois, entre o seno e o cosseno. Eles podem variar entre menos 1 e 1 para o eixo dos senos e menos 1 e 1 para o eixo dos cossenos. Todo valor de seno e cosseno varia entre esses dois valores, entre menos 1 e 1, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 ângulos representados: o ângulo de 20 graus, o ângulo de 40 graus, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 80 graus. Eu vou mostrar a vocês qual é a relação que existe entre o seno e o cosseno desses ângulos. Então vamos começar pelo ângulo de 20 graus. Esse ângulo de 20 graus, se a gente for lembrar aqui, ó, aqui vai formar um triângulo retângulo, certo? Aqui embaixo representa o eixo dos cossenos. E aqui é como se ele fosse espelhado, tá? Essa distância aqui. Esse aqui vai representar a altura no eixo dos senos. Então eu vou botar com uma cor diferente. Olha aqui, ó. Aqui, quando é um ângulo de 20 graus, essa aqui é a distância do eixo dos senos. E essa aqui é a distância no eixo dos cossenos, tá? Isso no ângulo de 20 graus. Então, notem que no eixo dos cossenos, o cosseno é bem grande e o seno é menor, ok? Vamos ver como vai ficar essa relação de seno e cosseno no ângulo de 40 graus? Então, aqui eu vou fazer o ângulo de 40 graus. No ângulo de 40 graus, vou baixar aqui para fazer o nosso triângulo retângulo. Vai fazer aqui. E eu vou representar aqui no eixo dos senos. A distância é aqui. Então, o que aconteceu com o ângulo de 40 graus? Eu aumentei a abertura, ou seja, o meu ângulo ficou maior. Ó, aqui meu ângulo era menor. O meu ângulo ficou maior. Quando o meu ângulo é maior, aqui o meu cosseno era maior. Quanto mais eu aumento o ângulo, olha o que vai acontecendo com o meu cosseno. Ó. Meu cosseno aqui está um pouquinho menor e o meu seno um pouquinho maior. Olha, então aumentei o ângulo, diminuiu o meu cosseno, aumentou o meu seno. Vamos fazer isso agora com o ângulo de 60 graus. Esse aqui é o de 20 graus, abri mais um pouquinho, 40 graus. Vamos ver agora com o ângulo de 60 graus. No ângulo de 60 graus é uma abertura maior ainda, certo? No ângulo de 60 graus, vamos ver o que vai acontecer aqui no eixo dos meus cossenos e dos meus senos. O eixo dos cossenos, olha como diminuiu. E aqui, o eixo dos senos. O que está acontecendo com o eixo dos senos? Era menorzinho, aumentou mais ainda. Cada vez que eu aumento o meu ângulo, que o meu ângulo fica maior, o meu eixo dos senos fica maior. E cada vez que eu aumento o meu ângulo, o meu eixo dos cossenos vai ficando menor. Aqui ele estava perto do 1. Aqui ele já diminuiu um pouquinho. Aqui ele diminuiu mais um pouco. Vamos ver no ângulo de 80 graus o que vai acontecer com seno e com cosseno?
Aqui o ângulo de 80 graus é bem maior, né? Uma abertura bem maior. Então vamos ver a representação dele no eixo dos cossenos. Aqui embaixo, ele representa o eixo dos cossenos. Olha esse pedaço aqui. E o eixo dos senos, como é que vai ficar? O eixo dos senos é quase 1, olha. Chegou bem perto, em 80 graus, o eixo do seno chegou a quase 1. E o eixo dos cossenos ficou bem pequenininho. Então, a que conclusão eu posso chegar? Quanto maior o ângulo, quanto maior a minha abertura do ângulo, o que acontece com o eixo dos senos? Quanto maior o ângulo, maior o meu seno, ok? Ó, o meu seno de 20 graus é pequeno. O meu seno de 40 graus aumentou. O meu seno de 60 graus aumentou, o meu seno de 80 graus aumentou mais ainda. Se o meu ângulo aumentasse para 90 graus, o que iria acontecer com o meu eixo dos senos? Iria ser 1, ou seja, aqui é o ponto máximo que o meu seno pode alcançar, ó, 1. E se ele chegasse a 1, o que ia acontecer com o meu cosseno? Aqui no 0. Então, quando o meu seno chega a 90 graus, o meu cosseno vai ser 0, não vai ter mais essa aberturinha para representar aqui embaixo. E o contrário também é verdade. Quanto menor o meu ângulo, quanto mais próximo aqui do 1, o meu seno vai ser 0. A minha abertura vai ser tão pequena que o meu seno vai ser 0. Notem que aqui no ângulo de 20 graus, o meu seno já é bem pequeno. Se eu passasse para 10, ele ia ficar menor ainda. Se eu passasse o meu ângulo para 0 graus, o meu cosseno iria ser 1 e o meu seno iria ser 0. Ele ia ficar aqui, ó. Ele ia diminuir tanto que ele ia parar no 0. Então, existe uma relação entre o seno e o cosseno. Quanto menor o meu ângulo, maior o meu cosseno e menor o meu seno. Se fosse 90 graus, o meu seno seria 1 e o meu cosseno seria 0. E se fosse 0 graus, o meu cosseno seria 1 e o meu seno seria 0. Então, quanto maior o meu ângulo, maior o meu seno, tá? E quanto maior o meu ângulo, o que acontece com o meu cosseno? Ele vai diminuindo, ó. Quanto maior o meu ângulo, menor o meu cosseno. Então, ângulos muito grandes, seno grande, cosseno pequeno. Ângulos muito pequenos, cosseno grande e seno pequeno, tá? Então, vamos lembrar aqui. Quando chega no ângulo de 90 graus, tá? Que é 80, olha o que aconteceu. Se chegar no ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? O meu seno vai chegar no ponto máximo dele, vai ser 1. E o meu cosseno, o que vai acontecer com o meu cosseno? Ele vai estar tão pertinho aqui que ele vai ser 0. Então, ângulo de 90 graus, o cosseno, que é esse aqui, vai ser 0. E o meu seno vai chegar no ponto máximo dele, que é o 1. Eu tenho aqui agora seno de 30 graus e cosseno de 60 graus. Notem que eu estou falando de ângulos notáveis. O seno de 30 graus é meio e o cosseno de 60 graus é meio. O que isso quer dizer? Bem, eu apaguei aqui para a gente poder entender melhor. Vamos ver o que acontece com o meu seno no ângulo de 30 graus. Ó, aqui está o ângulo de 30 graus, ok? Vou fazer aqui. Vamos ver no eixo do seno o que vai acontecer com esse ângulo. Olha, ele chegou na metade. Por que o seno de 30 graus é meio? Porque ele está na metade de 0 a meio e de meio a 1 tem a mesma distância. Então, meu seno de 30 graus é igual a meio porque ele está na metade da minha distância, tá ok? Esse aqui seria o seno de 30 graus. E o cosseno de 60 graus? O que acontece com o cosseno de 60 graus? Agora eu vou olhar aqui, 60 graus. Vamos ver aqui no eixo dos cossenos o que vai acontecer quando ele for 60 graus. Ó, cheguei na metade também do meu eixo dos cossenos. Então, isso quer dizer que aqui também vai ser meio. Então, seno de 30 graus é quando, no eixo dos senos, eu chego à metade dele.
ou seja, meio. Cosseno de 60 graus é meio. Cosseno de 30 graus vai ser meio? Não. Ó, o cosseno de 30 graus vai ser essa distância toda aqui, ó. Tá? Esses aqui são ângulos notáveis, então a gente até tem a tabela, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz e tudo sobre 2, ok? Isso aqui é seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então, o meu seno de 30 graus, olha, é meio. Então, quando o seno de 30 chega na metade do eixo, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O que é meio? É 0,5. É a metade de um inteiro. E o que é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86, é perto de 0,9, que é perto de 1. Então, vai bem mais lá para frente, vai ser bem maior. Então, quando o seno é meio, ou seja, o que é meio? É 0,5. Então, quando eu tenho no eixo dos senos a metade, que é o seno de 30, tá? No meu eixo dos cossenos vai ser raiz 3 sobre 2, que é 0,86 aproximadamente, ou seja, vai estar quase no final. O meu cosseno vai ser maior que o meu seno vai ser na metade e o meu cosseno vai ser maior. E o cosseno de 60? Quando eu chego no cosseno de 60, quem vai estar na metade é o meu cosseno, ó, vai ser meio. E o meu seno? Esse aqui, ó, quanto vai ser aqui? Ó? Notem que ele já está perto do final, ó. O meu cosseno é menor, o meu seno é maior. Então, o seno de 60 graus, ó, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Quem vai ser raiz de 3 sobre 2 agora é o eixo dos senos, está perto de 1, tá? Então, no ângulo de 30 graus, o seno é a metade e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Quando chega no ângulo de 60 graus, acontece o inverso. O cosseno é a metade e o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, existe uma relação proporcionalmente inversa, tá? Por quê? Um aumenta, o outro diminui. Um aumenta, o outro diminui, tá? Agora vamos ver aqui o nosso ângulo de 45 graus. O que é um ângulo de 45 graus? Se um quadrante tem 90 graus, 45 graus é a metade de um quadrante, certo? Então, ele está exatamente na metade do meu ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que quando ele chega na metade, tanto o seno quanto o cosseno vão ter o mesmo valor. É o único momento em que os dois têm o mesmo valor. Por quê? Então, eu cheguei na metade do meu ângulo, 45 graus. Quando isso acontece, tanto o eixo dos cossenos e o eixo dos senos vão ter o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2, que eu coloquei para vocês aqui, é aproximadamente 0,7. Ou seja, passa da metade um pouquinho para os dois, tá? Aqui seria meio, aqui é 0,7. Então, eles ficam com a mesma distância, tanto o seno quanto o cosseno, tá? O cosseno fica raiz de 2 sobre 2 e o seno também fica raiz de 2 sobre 2. É a única hora que seno e o cosseno vão ter o mesmo valor. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tanto para os senos quanto para os cossenos. Do 30, no 60, em qualquer medida diferente de 45 graus, vai haver essa relação inversamente proporcional. Quanto maior o cosseno, menor o seno. Quanto maior o seno, menor o cosseno. E eles vão variar entre 0 e 1, ok? Você não vai ver um cosseno, nem um seno com 1,7, 1,5, 1,2, eles só vão até 1, que é o ponto máximo da minha circunferência, ok? Então, eu botei aqui que o ângulo de 45 graus, o seno é igual ao cosseno. Agora, vamos falar aqui da tangente. Eu tracei uma reta tangente à minha circunferência, aqui perpendicular ao eixo dos cossenos, tá? E paralela ao eixo dos senos, ó. Tá vendo que ela tá paralela ao eixo dos senos. Tracei aqui uma reta e ela vai tangenciar no eixo dos cossenos, tá? Aqui ela encostou. Que vai da minha origem até encostar na minha tangente. Então, quando a gente vê a tangente, vocês lembram da tabela da tangente? Eu botei seno, cosseno, ó.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui é 3, 1, 3, sobre 3, raiz de 3. Note que raiz de 3 é 1,73. Isso quer dizer que passa de 1, ou seja, é maior que 1. O que isso quer dizer? Que a minha tangente, ela passa da minha circunferência, ela é maior que a minha circunferência, porque ela vai atingir essa tangente que está fora da minha circunferência, ok? Então, aqui no ângulo de 60 graus, olha, o que aconteceu aqui no meu ângulo de 60 graus? A minha reta passou, ou seja, o meu raio que vinha até aqui, ele passou até encostar na minha tangente. Então, quando eu tiver esse ângulo de 60 graus, olha aqui, ó. Então, quando eu tiver esse ângulo de 60 graus, a minha tangente é tudo isso aqui, olha. Olha o tamanho da minha tangente, tá? Então, quando eu tenho 60 graus, a minha tangente é igual a raiz de 3, que é 1,73. Ou seja, ela é bem maior que o meu raio. O meu raio só vai até 1. Então, passo no ângulo de 60 graus, ela passou e encontrou a minha tangente. Então, a minha tangente é toda essa distância aqui, tá? No caso desse ângulo de 60 graus. E no ângulo de 45 graus, quem é a minha tangente? 1. Por que é 1? Olha, quando eu botei o meu ângulo de 45 graus, ele atingiu essa distância aqui, a minha tangente, tá? Se eu fizer aqui o meu triângulo retângulo, essa distância aqui vai dar exatamente no 1. Por que a tangente de 45 graus dá 1? Nós vimos aqui que o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e que o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E quem é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Quem é o seno? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Eu tenho 2 no denominador de cima e tenho 2 no denominador de baixo, eu posso cortar. Então vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Qualquer número sobre ele mesmo dá 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui, tá? Ela reflete aqui tanto do seno quanto dos cossenos, tangente. Seno sobre cosseno vai dar 1. Então, é o único caso também que acontece da tangente ser 1, é quando ela tem 45 graus, tá? Quando essa abertura do ângulo é de 45 graus. Aqui eu botei como observação que a tangente pode passar de 1, tá? O seno e o cosseno, o máximo deles é 1. A tangente não. Essa distância, tá? Vai se chamar tangente do zero até onde o meu ponto está, tá? O meu ângulo está. Eu prolonguei o meu raio, essa distância aqui é a tangente. Prolonguei aqui o meu raio, essa distância aqui é a tangente. Prolonguei o meu raio, essa distância aqui é a tangente, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre círculo trigonométrico. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ajudado vocês, para na hora de vocês fazerem qualquer resolução, vocês entenderem melhor o porquê dos valores do seno, porquê desses valores do cosseno, de onde isso saiu, ok? É importante não só decorar, mas é importante entender, porque entendendo você é capaz de deduzir qualquer coisa. Agora, sem entender, fica difícil, né? Então, espero que isso tenha contribuído aí para ajudar vocês. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal e continuem acompanhando as aulas, ok?